Paz do Senhor para todos que estão me ouvindo. Eu estou aqui através desse vídeo, desse áudio, para contar um testemunho. Na verdade, uma visão que eu tive. Eu estava orando ao Senhor no meu momento de oração e por um momento eu tive uma visão. Não sei bem se eu fui arrebatado, se foi uma visão, mas foi assim que aconteceu. Eu estava orando e de repente eu me vi na frente de um rio muito poluído. E pelo lugar que eu estava, eu entendi que aquele rio era o rio Tietê, estava muito poluído, fedia muito. Então a voz do Senhor falava para mim assim: tá vendo este rio? Ele pode voltar a ser limpo e ter águas cristalinas que nem antes? Eu falei: ah, Senhor, para o Senhor todas as coisas são possíveis. E quando eu falava aquilo, o Senhor falou para mim: então olhe. E eu olhei aquele rio muito sujo, irmãos. Ele tava sujo demais, poluído, aquele odor. Aí o Senhor colocava na minha mão uma jarra. E aquela jarra continha uma água muito limpa. E o Senhor falava para mim: joga no rio. E quando eu jogava aquela água da jarra no rio, aquele rio começava a ficar transparente. Ia ficando limpo, 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 limpo. E ficava uma água cristalina muito linda. Ah, uma água linda, cristalina, transparente. Aí o Senhor falava para mim: olha de novo. E eu olhava e na beira do rio começava a nascer árvores. Umas árvores muito lindas. E aquelas árvores iam crescendo e elas davam frutos. Então eu olhava e via peixes nadando naquele rio. Só que eram peixes que eu nunca tinha visto antes. Como se fossem espécies novas, espécies que a ciência ainda não tinha descoberto. Então eu olhava e começava a vir pessoas e as pessoas começavam a pescar no rio. E de repente, em volta daquele rio começava a ter muita gente. Então o Senhor falava assim para mim: olha, assim como este rio pode voltar a ser limpo, assim eu vou fazer com a minha igreja no Brasil. Porque a igreja no Brasil hoje é uma igreja imoral, uma igreja que tem se envolvido com pornografia, uma igreja que tem trazido muitos escândalos de adultério, uma igreja corrupta. Mas eu vou jogar a água viva e vou santificar a igreja. E a igreja brasileira vai ser conhecida como a igreja da santidade. A igreja brasileira vai exportar santidade. É assim como as pessoas estão vindo ver este rio, que antes era sujo, agora está limpo. As nações virão ao Brasil receber a santidade, aprender sobre a santidade, para levar para suas nações de volta dessa mesma santidade. E assim como na beira desse rio que estava sujo, cresceu árvores, a igreja brasileira vai produzir frutos de santidade e arrependimento sobre todas as nações. E o Senhor falava para mim: e esse jarro que estava na sua mão, que você jogou no rio, é o que eu vou fazer no Brasil. Eu vou jogar sobre a nação brasileira, derramar o espírito de graça e de súplica sobre a nação. E a nação brasileira vai passar por um período de arrependimento. E este arrependimento vai trazer santificação. E na palavra, irmãos, diz no livro de Zacarias, no capítulo 12 e no versículo 10 em diante, diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Então aqui a palavra diz em Zacarias sobre esse espírito, que é um espírito de graça e de súplica, que traz arrependimento,
que faz com que as pessoas olhem para Deus e sintam as suas culpas e os seus pecados. E é isso que o Senhor vai trazer sobre a nação brasileira. Assim como na visão, Deus despoluiu o rio Tietê, Ele vai fazer com a igreja brasileira. Vai santificar essa igreja. E essa santidade vai ser transmitida para a nação. E essa nação vai ser santificada. Então, irmãos, eu quero dizer, eu orei ao Senhor e o Senhor me trouxe que isso vai ser algo literal. Que nós vamos começar a ver o rio Tietê sendo despoluído de uma forma milagrosa. E quando nós vermos as águas do rio Tietê se tornarem limpas novamente, então nós saberemos que essa palavra que o Senhor falou é uma palavra real. Então eu quero pedir a você, entre debaixo da palavra do Senhor e vamos trazer um tempo de arrependimento à nossa nação, para que a nossa nação seja alcançada pelo Senhor. Amém.